Muito bom dia. Muito bom dia a todos. Quero primeiro cumprimentar aqui o Jorge Cajuru, o senador Sérgio Petacão e todos os demais presentes aqui, agradecer a oportunidade de me darem voz e de me concederem esta possibilidade de dar a minha versão dos factos. Vou fazer aqui uma declaração que até preparei para que não me esqueça de nada, porque é uma informação muito importante, porque eu sei que neste momento estão milhões de brasileiros a ouvir esta audiência e com expectativa em saber o que é que um cidadão europeu está a fazer aqui. O facto de eu estar aqui já é gravíssimo, porque eu não sou brasileiro, eu sou português. Eu não deveria estar aqui. Eu não deveria ter gasto imenso dinheiro para ter que estar aqui a defender a minha honra e a mostrar a versão dos factos de uma situação que eu passei e que não merecia ter passado. A situação ocorrida a 25 de fevereiro foi uma vergonha, e eu posso afirmar que foi uma vergonha que envergonha os brasileiros. Porquê? Porque eu recebi milhares de mensagens de brasileiros, de pessoas de bem, que me disseram, que me pediram desculpa. Pessoas importantes, desde senadores, deputados, pessoas do povo. Sérgio, desculpe pelo que lhe fizeram. Sérgio, desculpe ter sido tratado como um criminoso. E por isso mesmo é que eu posso afirmar que foi uma vergonha, porque foram os próprios brasileiros que o assumiram e que me pediram desculpa. E não foi apenas uma vergonha, mas também um incidente diplomático entre Portugal e Brasil, um país irmão, que ainda ontem comemorámos a descoberta aqui do Brasil. E só não teve mais repercussão este incidente diplomático porque, na altura, o primeiro-ministro de Portugal era um governo socialista que andou a fazer o L e que abafou completamente o caso. Porque se fosse hoje, com o governo de direita que está lá agora em Portugal, as coisas teriam sido muito, muito diferentes. E nesse aspecto, deixem-me relembrar, quem não sabe, esse governo de esquerda lá em Portugal caiu por corrupção. É incrível, as coincidências são incríveis. Mas, como eu dizia, além de uma enorme vergonha, além desse incidente diplomático, esse episódio foi uma clara violação dos meus direitos enquanto cidadão livre. Porque, depois de uma longuíssima e cansativa viagem de quase 10 horas, mal dormido, em jejum, tiraram-me o passaporte, levaram-me para dentro de uma delegacia, interrogaram-me várias horas sobre assuntos políticos e trataram-me como um criminoso. E eu fui o único, num terminal que tinha milhares de pessoas, todos entraram, apenas o português ficou retido. Um terminal que tinha milhares de pessoas antes, passados 30 minutos eu estava sozinho, com um silêncio ensurdecedor, sem saber o que é que me ia acontecer. Se me iam prender, se me iam deportar, se me iam levar para uma carrinha, o que é que me ia acontecer? Senti medo de não voltar a ver a minha família e de não voltar a ver os meus filhos. Como é possível eu, português, sentir isso a entrar num país como o Brasil? Eu ter tido medo, eu ter chorado sozinho naquele aeroporto? Não entendo. Mas o mais inacreditável é que nesse interrogatório perguntaram-me tudo menos as questões habituais que deviam ser perguntadas numa imigração. Em nenhuma altura, e retenham esta informação, em nenhuma altura me perguntaram nada sobre o visto de trabalho. Nada. A palavra visto não consta sequer do relatório do delegado. E essa foi a justificação que a Polícia Federal deu no próprio dia, num comunicado feito à pressa, a dizer que não. O Sérgio foi levado para a delegacia por um procedimento padrão para conferir se ele tinha visto. Mentira, nem sequer mencionaram a palavra visto. E eu tenho a prova desse interrogatório, tornei-a pública, dei até aos senadores, está público, não encontram lá, podem procurar em todo o relatório, não está lá a palavra visto. E, portanto, não foi um procedimento padrão, como o delegado disse aqui neste lugar, foi um procedimento padrão para ver se eu tinha visto. Não foi, porque na chegada lá, como eu disse, éramos centenas e eu fui o único que fui sujeito a isto. E atenção que o delegado aqui, quando aqui esteve o delegado da polícia, e eu assisti a essa declaração que ele esteve aqui, ele admitiu que afinal eu já estava a ser monitorizado desde Portugal e que afinal não tinha nada a ver com o visto. Foi admitido aqui, portanto foi admitido aqui em pleno Senado que o comunicado da Polícia Federal no dia 25 de fevereiro foi falso. Assente num falso pressuposto. E, portanto, eu quero aqui perguntar como é que é possível uma instituição tão valorosa, com tanta gente de bem, que eu conheço muitos polícias federais maravilhosos, como é que uma instituição publica uma
um comunicado falso no dia 25 de fevereiro. Isso não, eu tenho que bater nesta tecla, porque não podemos esquecer, foi falso. Não me perguntaram nada sobre o visto. Portanto, mentiram nesse dia 25. Eu sei que não gostam da palavra mentira, mas não há outro verbo, não há outro adjetivo para isto. Quero também dizer-vos que quem mente é porque está a fazer algo de mal. Eu, se tiver que mentir, é porque eu não estou a fazer as coisas bem. E para a Polícia Federal ter tido que mentir à pressa naquele dia 25, é porque algo de mal estava a fazer. E nessa questão do visto, eu volto a dizer, está comprovado no documento assinado pelo relatório, essa questão nem sequer se aplicava a mim. Porque eu, como cidadão português, eu podia entrar livremente no país, tinha 90 dias para estar aqui. Eu nem sequer vinha contratado por nenhuma entidade, não se aplicava. Ou seja, além da violação que me foi feita, da mentira que foi proferida no dia 25, mostraram desconhecimento da própria lei brasileira. Como é que é possível uma delegacia num aeroporto internacional onde eles próprios não sabem a lei? Não se aplicava a mim a questão do visto. Nem sequer de perto. Portanto, isto é gravíssimo, estamos a falar de uma Polícia Federal respeitada, com tanta gente de bem, e de uma potência que é o Brasil. O Brasil é do tamanho do continente europeu, quase, se for preciso, de imensos países. É uma potência. Não consigo entender. Fizeram isto a mim, que sou um simples repórter português, independente e fizeram isto pelas minhas opiniões. Mas atenção, que eu já assisti lá em Portugal à entrada de ditadores sanguinários neste país, como Maduro, e não foram sujeitos a nenhuma entrevista. Não lhes perguntaram porque é que atrocidam o seu povo lá no seu país. Mas o repórter independente Sérgio Tavares é-lhe perguntado coisas sobre o 8 de janeiro, sobre Flávio Dino, sobre Alexandre de Moraes. Não consigo entender, sinceramente, eu não consigo entender. Eu pergunto porque é que a opinião de um cidadão português incomoda tanto a Polícia Federal. Eu sou um simples repórter independente. Porquê é que os incomodou assim tanto? E porquê que quem mandou fazer o interrogatório veio de Brasília? Porque, pasmem-se, e o meu advogado está aqui, e ele foi testemunha, o delegado, quando eu cheguei lá, ele disse-me, olha, eu não sei porque é que você está aqui. Eu nem sei o que é que lhe tenho que lhe perguntar. Está aqui a minha testemunha. Ele disse-me, eu estou à espera de um telefonema de Brasília onde me vão dizer as perguntas que lhe têm que ser feitas. Ou seja, nada a ver com o visto. E bem ali à frente, por mais incrível que pareça, o delegado atende o telefone à minha frente, à frente do meu advogado, e escreve as perguntas e até as soletra em voz alta. 8 de janeiro, Flávio Dino, urnas eletrónicas. E eu estava a assistir aquilo de forma surreal. Que é isto? Um delegado que nem sabe o que é que eu estou aqui a fazer. Em que país é que eu vim parar? Eu não estava a acreditar. E repito, em jejum, mal dormido, há 4 horas, tratado como um criminoso naquela sala onde se tiram as fotografias de lado e de frente onde estão os criminosos. Acabado de chegar a um país como o Brasil. Está aqui a prova. Podem ler, eu poderei passar este documento, não encontram aqui a palavra visto. Então, as questões foram... Sérgio, o que é que você pensa sobre os atos do 8 de janeiro? Mas o que é que interessa a minha opinião sobre o 8 de janeiro? Eu nem sequer estava cá. Eu estava em Portugal. Eu não tenho nada a ver com o 8 de janeiro. E mesmo que eu tenha a minha opinião, eu sou um cidadão livre, eu posso pensar o que eu quiser. Perguntaram-me o 8 de janeiro. A sério. Depois perguntaram-me porquê que você é da opinião que o Brasil vive uma ditadura do judiciário. E nessa altura, bem aconselhado pelo meu advogado, não respondi a nenhuma questão, mas quase me apetecia fazer um gesto. Olhem por isto que está aqui a acontecer. Isto não é normal. Não é normal, foi a segunda pergunta. A terceira, o que é que eu penso de Alexandre de Moraes? O que é que eu penso de Flávio Dino? Então isto são perguntas sobre um visto? Flávio Moraes e Alexandre. O que eu penso de Alexandre de Moraes? O que eu quiser. Eu sou um cidadão livre. Eu penso o que eu quiser. Eu penso ao Flávio Dino o que bem me apetecer. Da mesma maneira que eu penso do meu Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o que bem me apetecer. Eu sou um cidadão livre. A Polícia Federal não tem nada a ver com o que eu penso sobre eles. Nada a ver. Questionaram-me porque é que as urnas não são confiáveis. Bom... Porque é que a minha opinião de um português interessa sobre as urnas do Brasil? Também não entendo. Mas uma coisa é que eu sei,
é que eles deviam ser os primeiros a saber que as urnas eletrónicas são hackeáveis, comprovadamente hackeáveis, como a Globo noticiou em 2019 numa convenção de hackers em Las Vegas, onde em poucos minutos os hackers entraram nas urnas no mesmo modelo brasileiro. Precisavam de que se fosse eu a explicar-lhes isso, um português, eles não sabem isso. Eles não sabem que as urnas eletrónicas só são usadas em países de terceiro mundo. Em Portugal, na Europa, não há nenhum país que use urnas eletrónicas. Nós usamos papel, porque o papel pode ser conferido. O papel, a pessoa sabe no que é que está a votar. Porquê que me perguntam a mim sobre urnas? O que é que a minha opinião sobre urnas tem a ver? Só se tem algo a esconder. É a única coisa que eu tenho a dizer. E depois perguntam-me também sobre imensas outras questões aqui da atualidade política que eu nunca irei entender. Para mim foi, e para terminar, pura perseguição política. Eu tenho a certeza que se eu em Portugal tivesse uma opinião ao contrário, se eu andasse a dizer que Bolsonaro era corrupto, se eu andasse a dizer que ele devia ter sido assassinado com a facada, se eu andasse a dizer que Lula nunca me roubou, se eu dissesse isto, eu tenho a certeza que eu tinha entrado no aeroporto sem problema nenhum. Eu tenho a certeza absoluta. Porque isto está a acontecer tudo para um lado. E eu sou a prova disso. Este episódio que aconteceu comigo pôs a nu essa perseguição política, pôs a nu a censura, a perseguição e a privação dos direitos e a privação da liberdade de expressão. Mas sempre a quem pensa à direita, a quem pensa de forma conservadora. Já nós na Europa, até nós na Europa já sabemos isso. E eu passei por isso. Porque, como eu disse, se eu tivesse a opinião do outro lado, eu tenho a certeza que nada me ia acontecer. Agora eu digo, se eu que sou europeu eu passo por isto, eu imagino o que os brasileiros de direita estão a passar. Eu imagino a perseguição, o terrorismo psicológico que não estarão a fazer às pessoas de direita. Porque se eu que sou europeu, eles nem hesitaram em tratar-me como criminoso, eu imagino. Agora eu entendo o que é que estão... Quando me falavam do Daniel Silveira, quando me falavam do Alan dos Santos, Osvaldo Eustáquio, Ludmila Lins, Grilo, Paulo Figueiredo, Constantino. Eu imagino os horrores que este judiciário não estará a fazer essa gente pela sua opinião. Pelo que eles dizem pela boca e pelo que eles pensam. Nunca os vi roubar, nunca os vi estuprar ninguém, nunca os vi serem corruptos. Sempre os ouvi foi falar. Estão a ser tratados, eu imagino como é que eles estão a ser tratados. Se eu que sou europeu fui tratado como criminoso. Portanto, eu quero aqui dizer, e esta é a mensagem principal, que como esses muitos milhares estão a ser tratados como criminosos, em Portugal, no meu país, estão lá imensos jornalistas brasileiros escondidos de forma clandestina, com medo que lhes congelem as contas, com medo que tirem os passaportes, que persigam a sua família, que os matem, que lhes façam tudo e mais alguma coisa. Isto não é normal. Isto não é normal. Ter no meu país brasileiros jornalistas fugidos com medo não é normal. E eu sou a prova disso. Portanto, o que eu quero dizer é que eu sou livre para pensar o que eu quiser. E neste momento, eu já me apresento no Brasil não só como repórter que vem mostrar à Europa o que as televisões escondem, mas como prova viva, eu sou uma prova viva de perseguição política pela sua opinião. E, portanto, eu tenho o direito de dizer aquilo que eu bem quiser, porque, volto a repetir, sou um ser humano livre. E afirmo, aqui no Brasil está um regime que é uma ditadura e é um regime cobarde, porque quem censura os outros é cobarde. A censura é a arma dos cobardes. A mim, no dia 25 de fevereiro, quiseram-me intimidar, quiseram-me assustar, quiseram-me cancelar, quiseram-me deportar. Eu tenho informações que o grande objetivo era deportarem-me de volta, quiseram-me impedir de mostrar aquilo que as televisões não quiseram mostrar, porque as televisões em Portugal não mostraram nada sobre o 25 de fevereiro em São Paulo. Teve que ser o Sérgio Tavares a mostrar ao mundo inteiro. Portanto, quiseram impedir-me de fazer o meu trabalho de repórter independente. Não queriam que eu viesse mostrar essa manifestação, não queriam que eu viesse mostrar a ditadura, dar voz a quem está a ser alvo da perseguição, da censura, não queriam que eu mostrasse a vergonha a que se chegou em 2024 a este país. Eu peço desculpa, meus irmãos brasileiros, por estar a dizer palavras tão fortes, mas não encontro outros adjetivos. Eu peço desculpa, eu amo este país porque tenho aqui já uma
família que me tem recebido como um herói, como um irmão. Amo muito, muito este país, mas não tenho outra palavra que não seja vergonha. Este país está a bater no fundo, está num desespero onde os brasileiros já veem em mim quase a sua voz na Europa. Imaginem bem o desespero deste povo, onde um português sozinho já é a esperança de tantos milhares. Por isso é que fui subir no caminhão na Paulista, no Rio de Janeiro, e falei, porque as pessoas querem ouvir as vozes de fora. Já perceberam que aqui dentro não dá. Por isso é que temos aqui pessoas valorosas como a Bia Kicis, como aqui o meu amigo da Rondônia, como o Marcelo, como tantos outros, como o Eduardo Girão, Flávio, que correm o mundo a denunciar. Eu estive em Washington, estive em Bruxelas a denunciar com eles o que se passa. É desesperante. O que me fizeram é uma amostra do que está a acontecer aos brasileiros. É um regime onde monitorizam redes sociais de estrangeiros, comprovado e admitido pelo próprio delegado aqui, que tenham opiniões diferentes, porque se forem estrangeiros que defendam marxismo, comunismo e outras coisas assim, esses entram sem problema nenhum. É um regime que passa a vergonha no mundo inteiro de ser exposto o jogo sujo que as autoridades judiciais estão a fazer nas Big Techs, a manipularem as Big Techs, a manipularem a verdade e as eleições e o pensamento das pessoas através do Twitter, através do Instagram e do Facebook. Está provado. Não sou eu que estou a dizer. Está provado. E está tudo provado. Manipulação completa. Mais, fizeram-no também com o seu braço armado com a imprensa. Sabemos o que é que aconteceu nas eleições de forma tendenciosa aqui. E é sempre para a direita, sempre para a direita. É um regime que castiga pessoas inocentes com penas de prisão de 17 anos para crimes orquestrados por eles próprios. Eles próprios. E sim, estou a falar do 8 de janeiro. Por mais que tentem esconder os infiltrados, que apaguem imagens do 8 de janeiro, que mintam, a verdade prevalece sempre. Não vão conseguir esconder, e até em Portugal já sabemos que o 8 de janeiro foi orquestrado por eles próprios, que deram água aos próprios infiltrados, abriram as portas e abriram caminho para uma das maiores ciladas e vergonhas da história. Eles agora sabem que estão a ser expostos. Eles sabem o que fizeram nesse dia, e por saberem o que fizeram nesse dia, que fizeram questão de me interrogar sobre o 8 de janeiro. Está aqui. 8 de janeiro. Porque eles sabem a mentira que foi esse 8 de janeiro. E por isso estão a condenar pessoas inocentes a 17 anos de prisão, pessoas que nem sequer entraram dentro dos edifícios, que estavam em frente aos quartéis, só para servirem de exemplo para atemorizarem os outros. Eles têm também sangue nas mãos de patriotas, por causa dessa cilada, dessa mentira, morreram, como o Clériston. Tantos inocentes, eles têm muito sangue nas mãos. Este é um regime onde os seus intervenientes lá no judiciário orgulham-se de dizer que derrotaram o bolsonarismo. O que é isto? Um país onde ministros dizem que derrotam uma vertente política. Não se admite. Eles perseguiram e perseguem o homem mais amado do Brasil, afastaram ilegitimamente Bolsonaro da política porque sabem que ele tem o povo do lado dele. E atenção, a Bolsonaro nunca ninguém poderá chamar de ladrão. Nunca. Isso podem ter certeza. E para terminar, este regime tem um nome. Regime de Moraes. É um regime onde eles admitem que as eleições não se ganham, que as eleições se tomam. É um regime onde eles assumem que missão dada é missão cumprida. E é um regime genocida, porque em pleno 2024 o regime de Moraes obriga bebés de 6 meses a serem vacinados contra a Covid, quando o mundo inteiro já sabe que estão a morrer milhões de pessoas com efeitos adversos comprovados na bula e no site de farmacêuticas como a Pfizer. Um regime que castiga os pais que quiserem proteger os seus filhos desse veneno. Um regime corrompido pelos piores seres à face da terra, que financiam a censura, a perseguição política e os ataques às liberdades. Por exemplo, Jorge Soros, ele gasta milhares a financiar ONGs que promovem a censura, promovem a perseguição e promovem as agendas nefastas que estão a ser levadas neste país. É um regime que vê arder e desmatar a Amazónia como nunca, mas que já não paga aos artistas para chorarem lágrimas de crocodilo agora para a Amazónia. Agora já não interessa as lágrimas a cair. É um regime
ou dos senhores de preto, os senhores de preto assumem que antes de existirem as redes sociais, eles eram felizes e não sabiam. Não sabiam porquê? Porque nessa altura o povo não tinha voz, eles eram felizes porque não eram expostos. E termino dizendo que é um regime que faz aberturas ilegais de inquéritos, não dá acesso aos próprios advogados a esses inquéritos, promove prisões sem crime no Código Penal e sem julgamento. E por último, o que me aconteceu a mim foi uma transgressão do artigo 5 da própria Constituição do Brasil, que garante o direito ao livre pensamento e opinião. E não vou perdoar e vou até às últimas consequências processar a Polícia Federal, porque foi dito aqui que eu apoio atos golpistas. Nunca encontrarão essa prova. Ninguém apoia atos golpistas e para já não houve golpe nenhum. Houve sim a maior farsa e fraude, a maior cilada que o povo brasileiro já sofreu. Muito obrigado. Quem tomou a decisão de retê-lo para esses questionamentos dentro da Polícia Federal? Eu acho que eu falei no início da apresentação, né, da minha exposição, nós temos um setor de análise dentro da Diretoria de Polícia Administrativa e lá se tem as pessoas que estão sob alerta e outras sob restrição. Restrição são aquelas que estão com ordem judicial por motivos diversos e alerta são aquelas que cabe uma entrevista no controle migratório, que não é uma restrição judicial, mas que caberia uma entrevista. Esse número até eu já falei, mas eu repito aqui para o senhor, são 143 mil pessoas sob alerta. Eu entendi. Passo a palavra aqui para responder os questionamentos. O senhor Sérgio Miguel. Muito obrigado pelas perguntas que fizeram. Começo então por responder ao senador Eduardo Girão. A primeira pergunta e a quarta têm a ver se estão relacionadas, se eu já senti medo noutros países e se eu tenho medo agora de voltar. Portanto, eu respondo à primeira e à quarta de uma só vez. Eu já visitei os 5 continentes da Terra, já vivi 3 anos em África, já vivi 3 anos na Ásia, já visitei países complicadíssimos como a Indonésia, Angola e outros semelhantes e nunca senti o medo que senti quando vim para o Brasil a 25 de fevereiro. Foi a primeira vez, e eu dei essa entrevista ao Epoch Times em Washington, que eu chorei quando me despedi dos meus filhos com medo de não voltar. E porquê que eu chorei? Não é que eu tivesse uma bola de cristal e que soubesse o que é que me ia acontecer. É porque centenas de brasileiros me avisaram e disseram: não vás, vais ser preso, vão-te fazer mal. E eu não quis acreditar, porque eu sou europeu, sou português, e não quis acreditar. E como eu defendo a liberdade, e o Brasil está privado da liberdade, eu quis vir na mesma. Eu não queria acreditar que isto me ia acontecer, mas, no entanto, algo em mim, que eu nunca senti na minha vida, quando me despedi do meu filho e da minha filha de 9 e 10 anos, foi a primeira vez que eu tive lágrimas. Parecia que eu estava a sentir alguma coisa. E naquele terminal, quando eu vejo todo aquele milhares de pessoas a passarem, pessoas de todos os países, de todas as cores, de todas as raças, de todas as crenças políticas, todos entraram, menos um, o português Sérgio Tavares. Quando eu me vejo ali sozinho, com o meu passaporte levado, Polícia Federal ali na porta e eu sem saber o que é que me ia acontecer, se me iam levar para uma carrinha, se me iam bater, se me iam interrogar, se me iam prender, se eu ia para a Papuda, como foram os patriotas do 8 de janeiro, sem terem feito nada. Eu imaginei-me na Papuda, sem poder comunicar com a minha família, sem poder sequer defender-me. Eu imaginei-me porque é nesse ponto em que estamos. Portanto, senti o que eu nunca tinha sentido pela primeira vez na vida. E estamos a falar do Brasil. E agora, quando voltei, então, as mensagens que eu recebi dizer: não voltes agora ao Rio de Janeiro, não vás, Sérgio, depois do que aconteceu, vão-te fazer ainda pior, porque tu ainda foste a Bruxelas, foste a Washington, continuas a denunciar as atrocidades, agora vais preso. E muitas pessoas me disseram. Só que sabem, quando está em causa a coisa mais importante na nossa vida, que é a liberdade, não podemos ter medo, temos de ter coragem.
E eu sei que carrego em mim a prova viva dessa perseguição, mas também a esperança de milhões. E, portanto, eu não ficava no meu país com medo e receoso. Eu vim na mesma pronto a enfrentar a Polícia Federal. Estava pronto. Mas desta vez, por milagre, demorou 30 segundos a minha entrada no Brasil. 30 segundos, depois de mentiras, comunicados falsos, contradições, assumirem que monitorizam as minhas redes, lá passei então, se calhar, saí do alerta por magia e obra do Espírito Santo. Portanto, esta é a resposta, a primeira resposta ao senador. E agora, na saída, obviamente tenho medo porque embora esteja protegido aqui nesta casa do Senado, eu sei que estou a dizer tudo aquilo que nenhum brasileiro pode dizer. Se um brasileiro lá fora dissesse aquilo que eu disse hoje aqui, já tinha a sua conta cancelada, já tinha a prisão, rusgas na sua casa à meia da noite, armas apontadas à cabeça, como fizeram ao Carlos Jordi. É que, não se enganem, os portugueses sabem bem o que está a acontecer aos brasileiros, sabem os nomes. Os portugueses até já sabem que o responsável não é Lula, é Alexandre de Moraes. Este mês, o partido Chega, o presidente André Ventura, em pleno Parlamento, já mencionou Alexandre de Moraes. Já tem um nome, já ninguém fala em Lula, já ninguém fala nos restantes intervenientes. É Alexandre de Moraes. E esse nome que não pode ser dito, mas eu vou dizê-lo até ao fim do mundo. Vou estar na Hungria na próxima semana. Vou dizer na Europa. Eu vou dizer em todo o lado. Porque ele é o responsável pelo que está a acontecer no Brasil e eu tenho provas disso, respondendo a questões seguintes. A segunda questão é que o senador Eduardo Girão perguntou em relação a monitorizarem 143 mil redes sociais. Eu volto a dizer, se eu fosse brasileiro, eu já não tinha redes sociais com certeza, com aquilo que eu digo. Isso é uma vergonha, porque nós temos direito à nossa liberdade de expressão. Volto a repetir, censura é a arma dos cobardes. Tirar a voz ao povo é cobardia e só o faz quem tem medo e quem tem coisas a esconder. Portanto, não me admira que monitorizem milhares de pessoas, porque se eu próprio sou português, estou a ser monitorizado, esse número peca por escasso. Com certeza serão milhões os brasileiros, porque eu tenho informações que até monitorizam quem dá Pix a Bolsonaro, quem dá Pix a alguém que tenha estado no 8 de janeiro. Estamos nesse ponto em que as pessoas têm medo de dar um Pix porque fica lá registado o seu apoio. Se isto não é ditadura, então é o quê? Por amor de Deus. E eu em Portugal, eu digo o que eu quiser de Marcelo Rebelo de Sousa que andou a fazer o L. Digo o que eu quiser. É um fantoche destas elites globalistas do Fórum Económico Mundial de Davos. É um palhaço o presidente de Portugal. E sabem que eu posso dizer isto porque eu tenho liberdade de expressão no meu país. A polícia não vai entrar em casa, não vai congelar as contas, não vai congelar o meu passaporte porque eu digo isto do meu presidente. Porque eu tenho o direito de ter opinião sobre ele. Até porque eu, como repórter, tenho informações privilegiadas. Tenho o direito de dizer o que eu quiser do meu primeiro-ministro. E os brasileiros aqui não podem dizer o óbvio. Que Lula é um ladrão. Se é óbvio, podem dizer. Nicolas Ferreira está agora a ser processado, multado por dizer o óbvio. Isto é ditadura. Terceira questão, da vacina. Por equívoco, no calor do momento, disse na imprensa, assim que saí de lá, que me tinham questionado da vacina, não questionaram da vacina. Fica aqui esse reparo e é importante, e foi importante essa questão. Estão aqui as outras perguntas todas, não está a questão da vacina. Respondendo ao senador Flávio Bolsonaro, sobre as eleições, obviamente que houve, com todas as letras, fraude eleitoral no Brasil. E houve fraude em diferentes frentes. Houve fraude nas urnas, porque em 2019 a Globo, volto a repetir, noticiou que hackers numa convenção em Las Vegas, em poucos minutos, hackearam urnas do modelo brasileiro, em poucos minutos, portanto não são confiáveis. E, em segundo lugar, há relatos de imensos estados, imensas localidades no Brasil, onde Bolsonaro teve imensos votos, mas no final deu 0. Fernando Serimedo provou, eu tenho esse relatório comigo em Portugal,
com todos os dados. Não em todas as urnas, mas nas urnas anteriores a 2020. É um plano muito requintado. Não é em todas, para não dar nas vistas. Mas a maior fraude está descoberta agora, e essa sim, porque, não, as urnas não são confiáveis, só o Bangladesh e o Butão é que usam isso, mas são confiáveis. Ok, vamos assumir que as urnas são confiáveis. Então, e o jogo sujo feito nas redes sociais e na imprensa? Porque na imprensa vimos, e em Portugal, as imagens que chegavam de Bolsonaro eram sempre de um homem carrancudo, um homem que não tinha o povo do lado dele, Lula, o pai dos pobres. Quando eu vim aqui no 7 de setembro de 2022 e nos célebres girassóis de Brasília e vi o que eu nunca tinha visto à face da terra, uma imensidão de mar de gente verde e amarelo como eu nunca vi na minha vida. E as televisões não mostravam isso. Fizeram propaganda para um lado. Já é desvirtuar das eleições. Mas quando nas redes sociais e o Twitter Files Brasil provou que calaram um lado político, cancelaram contas, estrangularam, reduziram o alcance, promoveram o outro lado, isto é fraude eleitoral. Porque estamos a mexer com o pensamento de milhões de pessoas. Para não falar do radiolão. Então agora vejam tudo isto que eu vos estou a dizer. Urnas não são confiáveis. Fraude nas redes sociais. Imprensa tendenciosa, radiolão, querem mais o quê? Estas eleições num país democrático e justo já tinham sido repetidas há muito, muito tempo. Esta é a minha resposta ao senador Flávio Bolsonaro. Em terceiro, para o senador Rogério Marinho, a questão de quererem regular as redes sociais é simples. Já pouca gente acredita na televisão. Em Portugal aconteceu esse fenómeno nos últimos 2 anos, a televisão que está a cair em descrédito, em ruína. As televisões estão a falir, já ninguém acredita, porque é tudo tão evidente. Foi desde a mentira, desde a pandemia, a mentira na cobertura que dão nas eleições, onde nestas últimas eleições em Portugal, o Partido Chega do André Ventura foi o mais atacado pelas televisões, com comentadores escolhidos a dedo, sempre a deitar abaixo o André Ventura e o Chega. Nos debates eleitorais, mesmo quando o André Ventura não estava presente, o Chega era o tema. E quanto mais bateram no Chega, mais o Chega cresceu, porque é um partido conservador, e passou de 12 para 50 e tornou-se o grande vencedor das eleições. E os portugueses perceberam. Então, mas bateram tanto no Chega, criticam tanto o Chega, e o povo está do lado do Chega, deixaram de acreditar nas televisões. Isso acontece aqui no Brasil com Bolsonaro. Já ninguém consegue dizer Globo. As pessoas só conseguem dizer Globo lixo. Não há outra hipótese, está no nosso cérebro, porque é pura propaganda, mentira governamental, braço armado de um regime corrupto que serve a elites que nem sequer estão cá no Brasil, que servem instituições supranacionais como o Fórum Económico Mundial, como as Nações Unidas, etc, etc. Em relação às eleições, e aqui só pegando num ponto, eu como investigador tenho informações privilegiadas de que a rede de censura foi montada logo a seguir a 2019, com ONGs como a Sleeping Giants e a Fundação Getúlio Vargas, financiadas com 700 mil euros por ano de Jorge Soros, para promover censura aqui no Brasil. Isto não é interferência? Porquê que o Jorge Soros quer tanto, tem tantos interesses aqui no Brasil? Porquê que ele quer interferir? Porquê que quiseram fazer uma rede de censura? Porque têm algo a esconder, porque têm medo da vitória do povo e da verdade. E a verdade é que o povo está com os conservadores de direita, tal como aqui, tal como na Europa. Esta é a questão final. Portanto, para o senador Rogério, querem regular as redes sociais porque é a única forma de controlarem uma única narrativa, e por isso mesmo é que querem cancelar quem serve de forma independente o jornalismo. Eu tenho muito orgulho em não pertencer a nenhuma televisão. Já fui jornalista na maior rádio portuguesa, a Rádio Renascença, e agora nunca, nem que me convidassem, eu aceitaria. Eu quero ser independente para dizer aquilo que eu quero. E por isso é que estou aqui no Brasil para mostrar a verdade dos factos. E podem ter a certeza, o efeito Sérgio Tavares já se faz correr. A RTP noticiou a verdade sobre o que aconteceu no Rio de Janeiro no último domingo. E quando, em 25 de fevereiro, não tinham noticiado nada. Sabem porquê? Porque Sérgio Tavares avisou que vinha cobrir a manifestação, e eles não podiam passar a vergonha de ser um independente a mostrar o que eles não mostram. Eles tiveram que o fazer. E por último, para terminar,
em relação aqui, só ainda pegando aqui no tema da questão do medo, desta vez eu precavi-me para vir para o Brasil. Antes de entrar aqui no sábado, eu mandei um e-mail para a Embaixada Portuguesa, para o Presidente da República, para o Primeiro-Ministro português e para cada uma das televisões a dizer: vou voltar ao sítio onde me violaram os meus direitos e onde me cometeram perseguição política. E depois desse e-mail por escrito fiz um vídeo no aeroporto onde voltei a dizer esta mensagem para o Presidente da República, para o Primeiro-Ministro, para a Embaixada de Portugal: dentro de poucas horas vou aterrar no Brasil, fiquem em alerta ao que me vier a acontecer. E por isso é que eu acredito que desta vez durou 30 segundos a minha entrada, porque o mundo todo estava em alerta. Muito obrigado. Eu concedo depois o meu tempo, que eu vou falar apenas 30 segundos. Quero apenas dizer que quando esteve aqui o diretor Rodrigo Melo Teixeira, ele fez uma acusação gravíssima de que eu sou apoiador de atos golpistas. Logo aí foi tendencioso, porque nem sequer há prova de golpe nenhum, mas eu lembro-me do senador Portinho ter feito um requerimento na altura para que ele apresentasse a prova escrita de que eu apoio atos golpistas. Eu queria pedir aqui que essa prova que seja mostrada aqui, porque é uma acusação muito grave e eu vou processar a polícia e esse diretor por essas declarações. Portanto, queria saber em que estado, em que ponto da situação é que está esse requerimento, porque lembro-me que o senador pediu mesmo: faça um requerimento, porque o Rodrigo disse: não tenho em papel, não teve nada em papel, diga-se de passagem, mas essa prova que ele diz que tem lá no sistema, eu quero vê-la em papel, quero que me seja entregue, porque é uma prova gravíssima. E eu queria então saber em que ponto a situação é que isso está e se vamos ter acesso a ela. Muito obrigado.